E aí, gente, juntos novamente. Mais uma aulinha de anatomia do corpo humano, anatomia. Agora, nosso assunto vai ser fisiologia do sistema respiratório. Lembrando que na aula anterior, a gente já começou fisiologia, não foi? Eu mostrei a parte de movimentos respiratórios. Então agora, vamos aos gases. Transporte de gases na circulação sanguínea. Transporte de gases. Continuação de fisiologia da respiração. Galera, começando pelo transporte de oxigênio. O oxigênio vai ser transportado pelo nosso sangue de que maneira? Bom, lembra, a gente viu na aula anterior o fenômeno conhecido como hematose, certo? A gente aprendeu que o nosso sangue é oxigenado ao passar pelos capilares ao redor dos nossos pulmões. A pergunta é: quando as moléculas de oxigênio do alvéolo penetram, difundem para o sangue, lá no sangue, dentro da circulação, o que irá acontecer? Vamos lá. 98% do oxigênio vão ser transportados ligados à hemoglobina, ligados à proteína conhecida como hemoglobina. Galera, lembrar que hemoglobina é uma proteína presente dentro das nossas hemácias, lá no citoplasma das nossas hemácias. Hemoglobina. Então, cada molécula de oxigênio vai se ligar a uma hemoglobina. As moléculas de O2 difundem para o sangue, em seguida as moléculas de O2 difundem através das hemácias, através da membrana das hemácias, e no citoplasma vão se ligar às hemoglobinas. Quase todo o oxigênio que a gente inspira vai para dentro das nossas hemácias ficar ligado à hemoglobina. Um pouquinho do oxigênio, 2% mais ou menos, vão ficar dissolvidos no nosso plasma sanguíneo. Dissolvidos no plasma, ok? Ô Helder, o plasma é aquele líquido que fica entre as células do sangue? Exatamente. Ué, mas por quê? Por que o oxigênio, quase todo, tem que ser transportado dentro das hemácias? Por que o oxigênio não fica todo dissolvido no plasma sanguíneo? A gente nem precisaria de hemácias, nem existiria anemia por falta de ferro, falta de hemácias, nada disso. Amigos, a culpa é da química. Lembrando, no nosso sangue abunda uma tal de água. Lembra? H2O. Lembrar que a molécula de água é uma molécula polar. Ó, o oxigênio é uma molécula apolar. Oxigênio, molécula apolar. Lembrou da química? Então, um é apolar, o outro é polar. Quer dizer, resumindo, né, química? O oxigênio é um gás que dissolve mal em meio aquoso. Qual é a substância mais abundante do nosso plasma sanguíneo? Água. 90%, pessoal, do plasma são de água. Então, o oxigênio difunde mal em meio aquoso, então tem que ter uma proteína para ligar com o oxigênio e transportá-lo para as outras células do corpo. Hemoglobina das hemácias. Transporte de oxigênio, tranquilinho, problema não, né? O gás carbônico é quem vai dar trabalho para a gente. Gás carbônico. Galera, lembrar de um detalhe, ó. O único local do corpo humano onde o sangue chega venoso e sai arterial dos capilares, vem a ser os nossos pulmões, não é isso? Somente nos pulmões o sangue chega venoso, passa pela hematose e sai arterial. Azul para sangue venoso, vermelho sangue arterial, combinamos na aula anterior, confere? Galera, isso somente nos pulmões, os órgãos que oxigenam o nosso sangue. Porque, observem, nos demais órgãos do nosso corpo, acontece o contrário, certo?
o sangue chega arterial, rico em oxigênio, e sai venoso pelos capilares. Então, aqui, ó que fácil. O oxigênio é levado para as células dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Essas células vão respirar, vão quebrar glicose, produção de ATP, vão gerar gás carbônico. A pergunta é, o gás carbônico gerado na respiração das células, quando vai para o nosso sangue, quando difunde para o sangue dos capilares, esse gás carbônico vai ser transportado como? Faça de conta que esta célula aqui, seja uma célula lá no dedão do seu pé esquerdo. Como é que o gás carbônico gerado na respiração dessa célula do dedão do seu pé esquerdo, como é que esse gás carbônico vai ser transportado até os seus pulmões? Para você jogar fora na atmosfera, expirar esse gás carbônico. Então vamos lá. Gás carbônico difundindo para o sangue. Gás carbônico, galera, mais ou menos 5% vão ficar dissolvidos no plasma. Um pouquinho do gás carbônico vai ser transportado do dedão do pé, por exemplo, até os pulmões, dissolvido no plasma sanguíneo. Welder, só um pouquinho? Só um pouquinho. Por quê, galera? De novo, lembrando da matéria de química. O gás carbônico também é uma molécula apolar. Assim como o oxigênio, o gás carbônico também difunde muito mal em meio aquoso. Baixa solubilidade desses gases em meio aquoso. Então, quase nada fica dissolvido no plasma, que tem muita água. 30% do gás carbônico que penetra no nosso sangue, 30% vão ser transportados ligados à hemoglobina. Ah, tá. Quer dizer que a hemoglobina, dentro das nossas hemácias, ela transporta quase todo o oxigênio e transporta cerca de um terço do nosso gás carbônico. Mas, gente, e os outros 65%? O que vai acontecer com a maior parte do gás carbônico que penetra no nosso sangue? O gás carbônico, repito, proveniente dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. 65% vão ser transportados, dissolvidos no plasma, sob a forma de bicarbonato. Opa! A maior parte do gás carbônico a gente vai transformar em íons bicarbonato. Bom, obviamente, eu vou mostrar para vocês como é que o gás carbônico vai se transformar em bicarbonato e por que isso tem que acontecer, tá? Mas antes de mostrar a transformação do gás carbônico em bicarbonato, preciso fazer com vocês uma baita de uma OBS, observação. Então, quer dizer que a hemoglobina, ela pode se ligar ao oxigênio. Hemoglobina ligada ao oxigênio. Cada hemoglobina pode se ligar até quatro moléculas de oxigênio, galera. A substância formada é chamada de oxihemoglobina. A hemoglobina também pode se ligar a um tal de gás carbônico, 30%. Lembra? Hemoglobina ligada ao gás carbônico, a substância é chamada de carbohemoglobina. Você que me assiste agora, você tem estas duas substâncias circulando no seu sangue. Agora, o que não é legal
é a pessoa ter no sangue circulante grande quantidade de hemoglobina ligada a um tal de CO. CO é o tal do monóxido de carbono. A ligação da hemoglobina com o CO, o monóxido de carbono, é chamada de carboxi. Carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Cuidado, não vá confundir na prova carbohemoglobina, que é normal, com carboxihemoglobina, que é de matar, dependendo da quantidade. Confundir carbohemoglobina com carboxihemoglobina é tipo confundir a aurora boreal com a abóbora do areal. Ou confundir as pirâmides do Egito com as piranhas do Agito. Ou confundir centavos novos com sentar nos ovos. Talvez confundir catraca de canhão com conhaque de alcatrão. E por aí vai. Gente, qual é o problema? Percebeu que eu fiz aqui, ó, isso aqui bem grosso, fininho, fininho e aqui grosso. O que eu quis dizer com isso? Química. Química. A ligação da hemoglobina com o CO é uma ligação muito forte. Ligação fortíssima. Uma ligação estável. Por incrível que possa parecer para a sua pessoa, segundo a química, a ligação do CO com a hemoglobina, ela é muito mais estável, muito mais forte do que a ligação da hemoglobina com o próprio oxigênio que tanto necessitamos para viver. Mole. Então, e daí? Quer dizer, amigos, ó, consequência, a hemoglobina, ela fica inutilizada para o transporte de oxigênio. A hemoglobina vai ficar bloqueada, ocupada pelo monóxido de carbono. Então, dependendo da quantidade de monóxido de carbono inalada, fumaça para dentro da cabeça. A pessoa pode acabar deixando esse plano existencial, irmãos. Ela pode imiscuir-se no firmamento da criação do Senhor. Ela pode ascender ao firmamento. Então, a chamada morte. Morte por asfixia. Asfixia. Alguns falam em intoxicação. Inalação de monóxido de carbono. Segundo as estatísticas dos bombeiros, nos incêndios, nos prédios, edifícios, casas, etc. e tal, morrem mais pessoas intoxicadas, asfixiadas pelo CO do que pela ação do próprio fogo. Estatísticas. Num prédio, o incêndio já foi controlado. Várias pessoas encontradas mortas sem nenhum sinal de queimaduras. Morreram de tanto inalar monóxido de carbono. E um detalhe, esse é um gás inodoro. Monóxido de carbono não tem cheiro. Quando você sente cheiro de fumaça, é por causa de outras substâncias presentes naquela fumaça. Mas o CO em si, ele não tem cheiro. Maior perigo. De madrugada, numa pousada, num local bastante frio, alguém deixou o aquecedor aceso. Na tubulação do aquecedor, um pequeno vazamento. E a família encontrada morta, toda asfixiada pelo CO. Welder, você inventa cada coisa? Não, isso de vez em quando é notícia de jornal, né, pessoal? Ok? Infelizmente essas coisas acontecem, tá? Então lembra aí, intoxicação por monóxido de carbono. O grande problema é que o CO liga-se à hemoglobina de forma estável. A hemoglobina fica indisponível para transportar oxigênio. E os tecidos sem oxigênio
então as células morrem. E a pessoa morre juntamente com as células. Bom, então, observação feita. Agora eu preciso mostrar para vocês como é que o gás carbônico vai ser transformado em bicarbonato, lembra? Vamos lá. CO2. CO2. Lembra? Este gás carbônico, galera, ele está vindo da respiração celular. As nossas células quebrando glicose lá no citoplasma para produzirem ATP, elas vão gerando gás carbônico. Gás carbônico das células difundindo para o sangue, lembra? É um gás carbônico que está vindo de uma célula lá no dedão do pé esquerdo, lembra? Então, esse gás carbônico, assim que entra no sangue, vai reagir com água. O gás carbônico, ele vai penetrar nas hemácias. Penetra nas hemácias e no citoplasma das hemácias vai reagir com água. Água dentro das hemácias. Amigos, então, graças a uma enzima, esse gás carbônico vai ser transformado em ácido carbônico. Oi? H2CO3, ácido carbônico. Para que isso aconteça, vamos precisar de uma enzima. Nós temos dentro das nossas hemácias uma enzima que catalisa esta reação. É uma tal de anidrase carbônica. E se eu estou dizendo o nome, é porque tem vestibular que cobra isso. Anidrase carbônica, enzima no citoplasma das hemácias, que vai juntar CO2 mais água para formar ácido carbônico. Galera, esse ácido carbônico é formado nas hemácias, onde continua tendo muita água. Lembra? Dentro das células também tem muita água. Lembrando da matéria de química, ácido carbônico em meio aquoso, o que acontece com ele mesmo? Ácido carbônico em meio aquoso, ele vai dissociar em bicarbonato e hidrogênio. Viu? Aí, gás carbônico, irmão, convertido em bicarbonato. Gente, estas reações aqui, elas acontecem onde? Estas reações, elas acontecem onde o gás carbônico está penetrando no nosso sangue, ok? Acontecem dentro das nossas hemácias, onde tem CO2 entrando no sangue. Isso aqui, então, ocorre em todos os vasos do corpo, exceto nos pulmões, exceto lá nos nossos pulmões. Lembra, nos pulmões, o gás carbônico não está entrando no sangue, ele vai deixar o nosso sangue, ok? Bom, já eu vou te contar o que vai acontecer lá nos pulmões diferentes. Mas antes, vamos aos detalhes. Eu não falei para vocês que estas reações aqui acontecem dentro das hemácias? Vou repetir para você não esquecer. A anidrase carbônica é uma enzima no citoplasma das hemácias. São elas quem catalisam esta reação aqui, tá bom? Bom, turminha, então, o bicarbonato formado lá nas hemácias, o que acontece? Ele vai difundir para o plasma sanguíneo. Dentro da hemácia, vai formando bicarbonato. Bicarbonato vai ficando mais concentrado e vai difundindo para fora da hemácia. Lembra? 65% dissolvidos no plasma. Bicarbonato dissolvido no plasma sanguíneo. Aí, galera, esse bicarbonato
formado lá no dedão do pé esquerdo. Ele vai circular pelo sangue, dissolvido no plasma, e vai chegar até os nossos pulmões. O que irá acontecer com esse bicarbonato que veio lá do dedão do pé, dissolvido no plasma sanguíneo, quando ele chegar aos nossos pulmões? Gente, esse bicarbonato, ele vai reagir com, vai reagir com o hidrogênio. Reagir com hidrogênio? De volta? De volta. Nós vamos ter a formação de ácido carbônico. De novo? De novo. Aí então, esse ácido carbônico, ele vai ser quebrado, decomposto em CO2 e água. CO2 e água. Quer dizer, vê se você entende, irmão. O bicarbonato formado lá no dedão do pé esquerdo, ele circulou dissolvido no plasma sanguíneo e quando chega na circulação ao redor dos alvéolos, ele, bicarbonato, vai ser transformado de volta em gás carbônico. Esse gás carbônico, pessoal, é o gás carbônico que a gente vai jogar fora na atmosfera. É o gás carbônico que vai ser expirado. Expirado. Lembra? Quando você expira, o que você joga no ar não é bicarbonato, é gás carbônico. Welder, então, o trabalho que aconteceu foi, lá no dedão do pé, transformar gás carbônico em bicarbonato, transportar o bicarbonato até os pulmões, para depois transformar o bicarbonato de volta em gás carbônico e jogar fora. Sim. Galera, lembra o motivo? O problema é que as nossas células estão respirando. Não sei se isso é problema, né? É para você entender a situação. As nossas células estão respirando o tempo todo, lançando gás carbônico no sangue. Os músculos, os neurônios, o fígado, todo o nosso corpo gerando gás carbônico, pessoal. E esse gás carbônico dissolve mal em meio aquoso, lembra? Já que ele é apolar. Qual a solução? Transformar o gás carbônico em íon, porque íon dissolve melhor na água. Transforma em íon, quando chega no pulmão, volta para a forma molecular, CO2, e joga fora. Foi a solução que alguém encontrou, tá bom? Então, detalhezinho. Ó. Enquanto que isto aqui acontece em todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, isto aqui acontece somente onde? Estas reações aqui, isso ocorre somente nos pulmões, somente na circulação sanguínea, nos vasos dos nossos pulmões. O único local do corpo humano onde o gás carbônico não está entrando no sangue. Ele está deixando o nosso sangue, venha a ser os nossos pulmões. Ok? Professor, eu reparei que esta segunda equação aí, ela é o oposto da primeira. Jovem observador. Você viu direitinho, jovem? CO2 mais água, formando ácido carbônico, que vai ser decomposto em hidrogênio mais bicarbonato. Eu posso colocar setinhas para os dois lados. Viu? CO2 mais água, ácido carbônico, hidrogênio e bicarbonato. Eu posso, daqui para lá, ter as reações até formar gás carbônico. Mas atenção, toda vez que você, vestibulando, encontrar isto aqui, esta equação, não esqueça de um detalhe que o Helder explicou e insistiu,
Tá? Não esqueça, qual o detalhe? As setinhas para a direita, mostram o que acontece na circulação geral do nosso corpo. As setinhas para a esquerda mostram o que acontece somente na circulação pulmonar, somente no sangue dos nossos pulmões. Para lá é a circulação sistêmica geral do corpo e para cá, para a esquerda, é a circulação pulmonar exclusivamente. Um aluno curioso vai pensar uma outra coisinha. Ué, Helder, mas por quê? Por que que nos meus pulmões as reações são no sentido de formar gás carbônico? E por que nos outros órgãos do corpo a reação é no sentido de decompor o gás carbônico? Aí, galera, já entra em ação uma outra ciência chamada de química. Ó, você que assiste essa aula agora, se você não souber isso aqui, não se estresse, isso aqui é ensinado na matéria de química. Isso aqui não é nem a biologia, é química, tá? Alguma vez você já ouviu falar num assunto da química chamado de equilíbrio? Equilíbrio químico? Pois é, ó, equilíbrio químico. É bem assim, ó. Uma reação A mais B são os reagentes. C e D são os produtos formados. Só que certas reações químicas, elas são reversíveis. Então, C mais D podem reagir para formar A mais B, formando um sistema. Para você manter em equilíbrio, lembra o que acontece? Se eu aumentar a concentração do reagente A, eu desloco a reação para a direita, no sentido de formar mais C e mais D. Todavia, se eu aumentar a concentração do reagente C, reação deslocada para a esquerda. Aí eu vou formar mais A e mais B, para manter o equilíbrio desse sistema. Mesma coisa, galera. Onde tem no nosso corpo muito gás carbônico sendo jogado no sangue, reação para a direita. Onde tem gás carbônico deixando o nosso sangue? Diz. Ó, onde é que o gás carbônico está baixando o nosso sangue? Nos pulmões. Somente nos pulmões o gás carbônico deixa o nosso sangue. Então, nos pulmões, já que o CO2 vai baixando no sangue, a reação acontece para o lado esquerdo. É o bom e velho equilíbrio químico lá da química, da matéria de química, ok? Pronto. Então, você agora já sabe como é que o gás carbônico é transformado em bicarbonato e a importância disso. Confere? Professor, uma coisa que ficou assim em dúvida na minha mente. E o hidrogênio? Você disse que quando o CO2 reage com água, forma o ácido carbônico. E o ácido carbônico em meio aquoso, ele vai dissociar em bicarbonato e hidrogênio. Aí você falou, eu lembro, tá gravado, hein? Você falou que o bicarbonato, ele vai difundir pro plasma. Bicarbonato dissolvido no plasma sanguíneo. Show! Com hidrogênio acontece o quê? Boa pergunta, hein? Galera, o hidrogênio formado pela dissociação do ácido carbônico, o que acontece com ele é isso aqui, ó. Dentro da hemácia, o hidrogênio ele vai se ligar à hemoglobina. Hidrogênio vai ligar com a hemoglobina. Pense, se o hidrogênio produzido pelas hemácias na transformação de CO2 em bicarbonato, se o hidrogênio ficasse difundindo para o sangue, hidrogênio no plasma sanguíneo, o que aconteceria com o pH do sangue? Ia ficar muito ácido. Muito hidrogênio, muito ácido. Lembrar que pH significa potencial hidrogeniônico. Então, o hidrogênio fica ligado à hemoglobina dentro da hemácia.
é para evitar que o sangue assim acidifique em grande quantidade. Portanto, você vestibulando, se olhar numa questão, a seguinte afirmativa: a hemoglobina, além de fazer o transporte de gases, auxilia a regular o pH sanguíneo, a fazer o tamponamento, evitar grandes oscilações do pH sanguíneo. A afirmativa é verdadeira. Hemoglobina, além de transportar gases, ela ajuda a manter o pH do sangue dentro de uma certa faixa. Ok? Bom, então, essa foi a parte 2, pessoal, de fisiologia do sistema respiratório. Vamos para a terceira e última parte. Terceira e última parte, o ritmo respiratório. Ritmo respiratório. Frequência respiratória. Você que está assistindo a aula agora, você está respirando mais ou menos umas 12 vezes, 10, 12 vezes por minuto. Mas se você estivesse dormindo profundamente em sua caminha, você estaria respirando umas 6, 8 vezes por minuto. Todavia, se você estivesse jogando futebol, vôlei, correndo no calçadão ou fazendo sexo selvagem, você estaria respirando umas 15, 18 vezes por minuto. Viu? A nossa frequência respiratória, ela oscila de acordo com o momento, de acordo com a necessidade. Quem é que controla isso? Ritmo respiratório. Ele é controlado pelo bulbo. Seu bulbo. Aí, gente, no nosso sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, medula, olha a glândula hipófise aqui, sistema endócrino, nós temos uma região do sistema nervoso central chamada de bulbo. Bulbo. A palavra bulbo significa dilatação. Cebola é uma raiz do tipo bulbo. Aquela lâmpada redondinha, lâmpada do tipo bulbo. A compridona é tubular. Entendeu, jovem? Bulbo quer dizer dilatação. Ó que fácil. No alto da medula espinhal, uma parte dilatada é o chamado bulbo. O bulbo é conhecido como centro respiratório do sistema nervoso. O centro respiratório do nosso sistema nervoso, galera. Então, por que isso? Olha aqui, ó. É do bulbo de onde parte o nervo que vai inervar o diafragma, o nosso principal músculo respiratório. Aliás, para as particulares de medicina, o nome é nervofrênico. Oi? Nervofrênico. Inervação do diafragma. Se você romper o bulbo, a pessoa morre asfixiada. Se o bulbo trincar, se a gelatina romper, o diafragma não recebe mais estímulos, então não tem mais respiração. É do bulbo de onde partem os neurônios, cujos impulsos nervosos, ondas elétricas, vão fazer o diafragma contrair. Ok? Se você estiver agora respirando 10 vezes por minuto, quer dizer que a cada minuto o bulbo dispara 10 impulsos nervosos para o diafragma contrair 10 vezes por minuto também. Bom, então, sabemos que é o bulbo, o nosso centro respiratório do sistema nervoso. Mas aí vem a pergunta: como é que os neurônios do bulbo, vão saber se a pessoa tem que respirar mais depressa ou mais devagar? Quem é que
avisa, sensibiliza, estimula o bulbo da necessidade respiratória do corpo naquele momento? Ritmo respiratório, ele varia de acordo com o pH sanguíneo. O pH do sangue aumentando ou reduzindo, é isso que vai estimular ou inibir, é isso que vai sensibilizar o bulbo a alterar a respiração da pessoa, de acordo com o pH sanguíneo, que, por sua vez, depende da concentração de gás carbônico. Concentração de CO2 no sangue. O pH do nosso sangue, pessoal, ele pode variar por vários motivos. No caso do sistema respiratório, o motivo que interessa é a variação do gás carbônico no sangue. Mais ou menos gás carbônico, isso muda o pH do sangue, é o que vai sensibilizar os neurônios do bulbo, ok? Bom, agora eu tenho que mostrar para vocês como vai ser essa variação. Vamos lá. Uma pessoa fazendo atividade física. Atividade física. Malhando, toda molhadinha, suor. De repente, alguém que resolveu prender a respiração. O ato de prender a respiração. Professor, quem é que vai prender a respiração? Pergunta quem já fez isso. Vai me dizer que você, na sua tenra idade, na piscina com seus amiguinhos, coleguinhas, nunca brincou de quem ficava mais tempo debaixo d'água prendendo a respiração, não? Se você nunca fez isso, a sua infância não foi completa, irmão. Faltou essa etapa no seu desenvolvimento psicológico humano, ok? Bom, então, alguém prendendo a respiração. De repente, alguém fazendo atividade física. Diga-me, nestas situações aqui, o que vai acontecer com a concentração de gás carbônico no sangue? Quem prende a respiração deixa de expirar, inclusive. Então, vai retendo o gás carbônico. A atividade física muscular aumenta o metabolismo das células musculares. Glicose quebrada, gás carbônico sendo gerado, ok? Então, aumenta o CO2 no sangue. Aumenta a concentração de gás carbônico no sangue. Aliás, galera, falar nisso, é possível uma pessoa cometer suicídio prendendo a respiração? Não, né? Olha só, quando a pessoa prende a respiração, é porque neurônios do cérebro, eles vão inibir os neurônios do bulbo. E o diafragma, então, ele para. É assim? É assim. Cérebro inibindo o bulbo, diafragma para de contrair. Você trava o seu diafragma, certo? Aí a pessoa, o máximo que ela pode conseguir é desmaiar. Desmaiar por falta de oxigênio no cérebro. Já que ela está prendendo a respiração, falta oxigênio. No que a pessoa desmaia, esses neurônios do cérebro, eles apagam. E o bulbo reassume o controle do diafragma e a pessoa volta a respirar no modo automático. Melhor tentar outro jeito, prender a respiração, ninguém consegue se matar, o bulbo não vai deixar, tá bom? Bom, vamos lá então. Aumento do gás carbônico no sangue. E daí? Jovem, agora é raciocínio
É matéria de química. Pensa comigo. Quando o gás carbônico no sangue aumenta, o que vai acontecer com o pH? Para você saber acertar a minha pergunta, basta você lembrar da equação que a gente viu agora há pouco. Gás carbônico mais água, formando ácido carbônico, que vai decompor em hidrogênio mais bicarbonato. Ok? Lembra disso? Então, quanto mais gás carbônico no sangue, mais ácido carbônico vai sendo formado. Ok? Mais ácido carbônico vai sendo formado. Eu disse mais ácido carbônico vai sendo formado. Opa, consequência, aumenta a quantidade de ácido carbônico no sangue. Consequentemente, lembrar da matéria de química que o pH vai numa escala até 14. Lembrar que o pH em torno de 7 é o chamado meio neutro. Acima de 7 é o meio básico ou alcalino. E abaixo de 7 é o meio ácido. Ok? Então, vamos ter aqui a chamada redução. Redução do pH sanguíneo. Lembrar que quando a gente fala em deixar o meio mais ácido, isso significa redução de pH e não aumento. Tem aluno que ainda erra essas coisas, não pode, tá? Quando a gente fala em acidificar, quer dizer reduzir o pH, tá? O nome é acidose. A expressão usada por aí nos livros e questões de vestibulares. A linguagem da biologia, a chamada acidose. Professor, uma coisa que eu não estou aceitando. Olha só, beleza. Aumenta o gás carbônico no sangue, vai formar mais ácido carbônico. Mas, Helder, o ácido carbônico, você me explicou que ele vai ser decomposto em hidrogênio e bicarbonato? Sim. Tá. E o bicarbonato não tem caráter básico? Sim. Então não era assim para ficar equilibrado, não? Não, vou te explicar por quê. Olha só. À medida que aumenta o gás carbônico no sangue. CO2 no sangue vai aumentando. Olha o que acontece com a variação do ácido carbônico. Vai aumentando. Mais CO2, mais ácido carbônico, ok? Olha o que acontece com o bicarbonato. O bicarbonato, ele também vai aumentando. Mais CO2, mais carbônico, mais hidrogênio, mais bicarbonato. Mas você percebeu a diferença da inclinação? Olha a diferença da inclinação. Inclinação é que quando o gás carbônico no sangue aumenta, pessoal, a concentração de ácido carbônico aumenta mais rapidamente que a concentração de bicarbonato. Por que isso? Por que isso? Lembra que quem junta CO2 e água para formar o ácido carbônico é a enzima anidrase carbônica. Lembra? A anidrase que catalisa essa reação. Já o ácido carbônico, em meio aquoso, ele dissocia espontaneamente hidrogênio e bicarbonato. Matéria de citologia. Lembra? Reações químicas catalisadas por enzimas são mais rápidas do que reações espontâneas. Ah, tá. Bicarbonato é formado espontaneamente na decomposição do ácido carbônico em meio aquoso. Já o ácido carbônico, ele é formado porque tem uma enzima catalisando, acelerando a reação. Viu? Citologia explica algumas coisas das outras matérias também. Então, resumindo, é isso aqui, ó. Aceita. Aceita porque é assim. Bom, então, galera,
Redução do pH sanguíneo. O que vai acontecer? Os neurônios do bulbo, vão ser afetados por essa redução do pH do sangue. Como? Isso vai provocar uma excitação. Excitação. Irritação dos neurônios do bulbo. Turminha, os neurônios do bulbo vão disparar por minuto mais ondas elétricas, mais impulsos nervosos em direção ao diafragma. Então, a consequência final, qual será? O aumento da frequência respiratória. Aumento da frequência respiratória. Quando uma pessoa prende a respiração, depois, quando ela solta, ela passa a respirar durante algum tempinho de maneira mais rápida, ofegante? É isto aqui que está se passando no corpo dela. Galera, quando uma pessoa começa a fazer atividade física, começa a correr, jogar bola, etc e tal, ela passa a respirar mais depressa? É isto aqui que está se passando no corpo dela, viu? A nossa frequência respiratória, ela muda de acordo com o pH do sangue, que por sua vez muda de acordo com o tanto de gás carbônico que entra nesse sangue. Ok? Para a gente continuar, vamos ver agora situações que vão diminuir a frequência respiratória. Vamos agora ver o outro lado dessa moeda. Sono profundo. Alguém dormindo profundamente. Talvez alguém sofrendo uma hiperventilação. Oi, professor. Hiperventilação. Alguém está respirando rápido demais. Hiperventilando. Por que, professor? Pode ser por causa de um ataque de pânico. Uma baita crise de ansiedade. Certas pessoas têm esse distúrbio emocional. Às vezes parada, estática, a pessoa assim, sem nenhum perigo, ela começa a ter um ataque de pânico e começa a respirar de maneira muito rápida, de maneira ofegante. Ela está hiperventilando. Já ela pode ficar tontinha e pode até cair, não é isso? Pode ser alguém soprando. O ato de soprar repetidamente. Soprar repetidamente durante um certo tempinho. Como? Tipo assim, faça isso sentado, pelo amor de Deus, tá? Experimente você ficar sentado e ficar soprando. Vai soprando. Ou então, pega um pacote de bexiga de aniversário e vai enchendo as bolinhas de aniversário. Amarra. Quando você sentir assim, que tá meio tonto, a visão ficar assim meio escura, meio embaçada, pare antes que você desmaie de vez, por favor, tá? O que acontece? Vamos lá. Alguém em sono profundo, pouco gás carbônico no sangue. Faz sentido? A pessoa está dormindo, os músculos estão em repouso, músculos relaxados. O metabolismo corporal diminuiu, galera. Menos contração muscular, menos glicose sendo quebrada, menos gás carbônico sendo gerado. A atividade física aumenta o CO2 no sangue. O repouso baixa o CO2 no sangue. Simples assim, tá? Alguém que esteja hiperventilando, não importa o motivo, mas a pessoa está hiperventilando. Respirando rápido demais. Quer dizer, ela está jogando muito gás carbônico para fora. Ok? Então, menos CO2 no sangue, consequentemente,
menos ácido carbônico vai ser formado. Consequência, aumento do pH sanguíneo. Aumento do pH sanguíneo. Agora o nome é alcalose. Alcalose. Aumento do pH. Lembrar da nossa equação, a equação de transformação do CO2 em bicarbonato. Menos gás carbônico, menos ácido carbônico vai ser formado. Aquela equação, galera, ela ajuda a resolver questões de frequência respiratória, tá? Às vezes, você está resolvendo a questão de respiração, ritmo respiratório, não está entendendo as alternativas, vai no rascunho, escreve a equação, de repente a resposta aparece para você, tá bom? Macetinho. Então, aumento do pH sanguíneo, consequentemente, nós vamos ter o quê? Inibição. Inibição dos neurônios. Enquanto que a acidose deixa os neurônios irritadiços, disparando ondas elétricas, a alcalose faz o contrário, deixa os neurônios em slow motion. A alcalose afeta a entrada de sódio nos neurônios e a geração de ondas elétricas e impulsos nervosos. Tá bom? Exemplo, por que depois do almoço, ainda mais com aquela baita feijoada, né? Depois do almoço, dá aquela sonolência danada. Galera, é chamada de alcalose. Alcalose pós-prandial, pós-refeições. Também chama de maré alcalina. Também chamam por aí de maré alcalina. Para a produção de ácido clorídrico, lá do suco gástrico, você vai retirando hidrogênios do seu sangue. Bicarbonato no suco pancreático. Enfim, o pH do nosso sangue, ele aumenta após grandes refeições. Neurônios inibidos, a sonolência após o almoço. A acidose excita, a alcalose inibe os neurônios. Então, gente, agora, menos impulsos nervosos em direção ao diafragma. Quer dizer, a pessoa, ela vai respirar menos vezes por minuto. Se nós pensarmos na inibição dos neurônios do bulbo, a consequência final será a redução da frequência respiratória. Mas vamos lembrar que o nosso cérebro também está cheio de neurônios. Se nós pensarmos na inibição dos neurônios do cérebro, o que pode acontecer? Vertigem, visão embaçada, visão turva, a pessoa pode ficar sonolenta, pode até mesmo desmaiar, ok? Tudo a ver com a variação do pH sanguíneo, a alteração do ritmo respiratório. Show? Viu? Acidose ou alcalose, aumentando ou reduzindo a nossa frequência respiratória. Detalhe, para a gente terminar respiração, informações completas para qualquer vestibular. Professor, eu achava que o oxigênio tinha alguma coisa a ver com a respiração da pessoa também. A quantidade de oxigênio no sangue não tem nada a ver com o ritmo respiratório, não? OBS, observação. Uma pessoa saindo aqui da Grande Vitória, indo viajar para La Paz. La Paz, tantos mil metros acima do nível do mar, altitude elevada. Dentro do avião, cabine pressurizada, beleza. Desembarcou no aeroporto de La Paz, começa a inalar um ar com baixa concentração de oxigênio. Lembra da física, da geografia? Nas altitudes elevadas, a pressão atmosférica é menor,
o ar é menos concentrado em oxigênio. É o chamado ar rarefeito, ar rarefeito. Algumas pessoas no aeroporto mesmo já começam a ter falta de ar. Falta de ar, cansaço, elas estão inalando ar com menos oxigênio. A pessoa fez atividade física? Estava correndo no aeroporto? Não. Viu? Nesse caso, não tem nada a ver com gás carbônico. Tem a ver com a baixa concentração de oxigênio mesmo. Quer dizer que além do gás carbônico, variando o pH, oxigênio também tem a ver com a nossa frequência respiratória. Como, galera? Vamos lá. Como? Fazer o desenho mais para cá. Coração, coração. Sistema circulatório. Próximo capítulo. Outras aulinhas. Esta aqui é uma tal de artéria aorta. Aquela que vem lá do ventrículo esquerdo. Artéria aorta. Ela nasce do coração e faz uma curva para baixo, sabe? É o chamado arco aórtico. Ela, a artéria aorta, vai originar várias outras artérias do corpo humano. Artérias para os braços, para as pernas, etc e tal. Inclusive, turminha, a artéria aorta origina estas duas aqui, ó. Duas artérias que vão levar sangue para o pescoço e para a cabeça. Estas aqui são as chamadas artérias carótidas. Lembra de digestório? Eu sou nervo vago, sou de arrepiar. Estou entre a carótida e a jugular. Jugular é veia, carótida é artéria. Então, esta aqui é a aorta e estas duas aqui são as artérias carótidas. Cientistas, cortando, dissecando, examinando corpo humano, várias vezes. O que eles acharam? Galera, isso aqui, ó. Dentro da parede, não é na cavidade, é na parede do vaso, tá? Dentro da parede da aorta e nas paredes das artérias carótidas, eles encontraram neurônios. Encontraram certos neurônios. E daí? Esses neurônios, pessoal, eles são capazes de detectar a concentração de oxigênio no nosso sangue. Entendido? Bom, é o seguinte. Quando a concentração de O2 no sangue está reduzindo, insuficiente, esses neurônios, eles vão disparar mais impulsos nervosos, ondas elétricas, em direção ao bulbo, que então vai fazer o diafragma contrair mais vezes por minuto, vai aumentar a frequência respiratória. Coisas da mãe natureza. Gente, eu acho isso incrível. Incrível. Quer dizer que nas paredes desses vasos, nós temos verdadeiramente sensores de oxigênio. Vê se pode. Uma máquina tão evoluída quanto a sua tem até sensores de oxigênio. Células, que são neurônios, né? Que são sensíveis às variações de oxigênio no sangue. Se tiver oxigênio suficiente, eles vão gerar menos impulsos em direção ao bulbo. Se estiver baixando o oxigênio, eles começam a reclamar, mandar mensagens para o bulbo. Estes aqui são receptores sensíveis ao oxigênio no sangue. Pensa um detalhezinho. Você que já saca um pouco de sistema circulatório. Ó, este sangue aqui, que passa pelo lado esquerdo do nosso coração,
e vai para a artéria aorta, esse sangue ele está chegando dos pulmões. Veias pulmonares estão trazendo esse sangue lá dos pulmões. Este é o sangue mais rico em oxigênio que tem no corpo humano. Este sangue, ele ainda não foi distribuído para nenhum órgão. Chegou nos pulmões, foi para o coração que vai bombear esse sangue para os outros órgãos do corpo. Então, este sangue ainda não foi usado por órgão algum. É o sangue mais rico em oxigênio que nós temos no corpo. É o local ideal para você, engenheiro, instalar o quê? Sensores de oxigênio. Porque se nesse sangue o O2 estiver baixando, já dispara o alarme e faz a pessoa respirar mais depressa. Galera, ó, fiquei arrepiado de emoção, ó. Não sei se dá para perceber, ó. Deu para perceber, tô vendo aqui, ó. Eu fico arrepiado com essas coisas. Amo o corpo humano, amo biologia. Acho muito irado. Então, observação. Saber que nas paredes das artérias, aorta e carótidas existem neurônios, receptores químicos, neurônios sensíveis às variações da concentração de oxigênio no nosso sangue. Então, acho que está respondido, né? Além do gás carbônico, sim, a nossa respiração também varia de acordo com o oxigênio. Gente, então esse foi o capítulo de sistema respiratório. Anatomia, fisiologia, movimentos respiratórios, transporte de gases e ritmo respiratório. Aguardo vocês na nossa próxima aulinha, nosso próximo assunto, nosso próximo sistema. Mais uma vez, um amplexo do macrófago.